para você sair de um relacionamento narcisista, você precisa de tratar da sua autoestima, do seu amor próprio, você precisa cuidar da sua dependência emocional, você precisa buscar uma terapia, você precisa de Deus, você precisa de. Você não pode se isolar, né? Porque o narcisista ele te isola. Então, você precisa perceber o seu direito, você precisa perceber que você merece o discurso para você não cair na armadilha do discurso. Então, quem está chegando no YouTube agora, se inscreve no canal, aciona o sininho. Você que está aqui não se inscreveu no YouTube também, se inscreve lá, Elizabeth Pimentel, aciona o sininho, deixa seu like, seu comentário, tanto lá quanto aqui no Instagram, porque você ajuda as mensagens chegarem até outras pessoas, tá bom? Então, hoje eu quero responder, quero ajudar essa pessoa que pediu para falar sobre isso. O que acontece? Como é que fica? Como é que acontece o final de um relacionamento com o narcisista? E de cara já quero dizer para você que não é fácil, tá bom? Não é fácil. Sair, olha, viver um relacionamento narcisista é muito difícil, tá? É muito difícil. A pessoa fica com a estima lá embaixo, ela fica acabada, tem gente que fica doente, tem gente que morre, tá? Porque relacionamento com o narcisista vai te matando aos pouquinhos. Sair do relacionamento com o narcisista é o que vai te salvar, te libertar. Tem gente que não consegue sair fisicamente, mas você tem que sair emocionalmente, você tem que se desligar emocionalmente da pessoa, de alguma forma, tá? A gente também falou sobre isso aqui. Agora, quando você dá um basta mesmo, quando você se separa, quando você sai do relacionamento, o que é que acontece? Olha, às vezes a gente pensa que basta a gente conversar com a pessoa e dizer: olha, vai cuidar da tua vida, que eu vou cuidar da minha, e eu quero o bem para você, você quer o meu bem, e aí fica tudo numa boa. Não, não funciona assim, tá? Não funciona desse jeito. Relacionamento com narcisista, gente, ele tem um outro, é de um outro jeito. Não existe um relacionamento normal, não existe um relacionamento afetivo, amoroso, não tem a intenção boa da outra pessoa com você. Não importa, certo? Não importa quanto tempo você viveu, não importa quantos filhos você tem, não importa qual a história que você viveu, não importa que seja sua mãe, né? Não importa, o narcisista ele não se importa com a sua vida, não tem jeito, tá? Então, é, se desvencilhar de um relacionamento assim, não é fácil, não, tá? Primeiro, porque ele não quer sua felicidade, coisa nenhuma. Você pode até querer a dele, mas ele não quer a sua, tá? Você tem gente que fala assim: ah, eu perdoo ele, será que ele se sente perdoado? Ele não está nem aí para o seu perdão, entendeu? Então, o seu perdão funciona se você voltar para ele continuar te manipulando. Então, você não, é difícil você sair, mas eu não estou dizendo para você não dar um basta, não. Só estou dizendo para você se preparar, tá? Para você não criar a ilusão de que vai ser fácil. É só você dizer, olha, acabou e vamos cada um para o lado. Se você se conscientizar de que é difícil, foram 50 anos sendo submissa a uma mãe narcisista. Com a sua ajuda, me libertei. Adriana. Ô, Adriana, glória a Deus, que bom saber isso, viu? Muito obrigada por ter me contado, viu? Que bom. Então, Helena, existe relacionamento narcisista não é só com de casal, não, tá? Não é só no casamento, não. Existe relacionamento narcisista com amizade, com pai e mãe, com patrão, com todo tipo de relacionamento pode ter um narcisista. Então, essa mensagem é para todo mundo, tá? Bom, por que é difícil terminar um relacionamento com o narcisista? Porque ele não vai abrir mão de você tão fácil. Não é porque ele te ama, não é porque ele se importa com você, é porque você é o objeto, né, de satisfação dele, porque ele depende desse exercício de manipulação. Ele depende disso para dar sentido para a vida dele. Então, ele vai simplesmente querer continuar usando você, tá certo? Agora, algumas coisas acontecem no fim de um relacionamento com o narcisista que eu gostaria de deixar claro aqui para você se prevenir, para você se preparar, tá? Então,
Primeiro, muitas vezes você vai falar isso e o narcisista pode ter uma estratégia de que está tudo bem. Não, está tudo bem, vai cada um para um lado, só que ele vai enrolar você, tá? Ele vai te enrolar, ele vai te levar em banho-maria, ele vai, manipulando você. Por quê? Porque ele vai ganhando tempo. Ele ganha tempo porque ele não consegue acreditar que você vai sair. Ele não acredita que ele vai perder, porque para o narcisista ele é mais inteligente que você, ele é mais esperto que você. Tá? Então, ele vai te levar ali, te empurrando com a barriga, tá certo? Mas ele pode fazer isso. Então ele vai dizer: "Não, tudo bem, mas olha só, deixa eu me organizar, ou deixa eu fazer isso, ou deixa eu me preparar, ou eu vou sair, eu vou estar tudo bem, mas se me dá um tempinho", ele vai enrolar você, tá? E ele vai te enrolar, porque ele vai armar alguma estratégia para te manter naquele tipo de relação ali. É um estrategista. Ele não está fazendo isso simplesmente porque ele precisa estar ali. Ele está usando de estratégia, ele está ganhando tempo para ele pensar, tá? Porque ele se acha mais forte, mais inteligente que você, então ele acha que ele pode te enrolar. Então não acredita, tá? Meu Deus, que coisa maligna. Exatamente. O narcisista, ele não aceita perder, tá? Então, agora, mesmo que ele te deixe, mesmo que seja ele a pessoa que vai deixar você, ele pode até ele sair do relacionamento, mas ele vai manter você ali sempre em banho-maria. Ele vai manter você ali, ele vai ligar de vez em quando, ele vai perguntar como é que você está, ele vai te segurar ali de alguma forma. Ele vai te fazer o elogio, ele vai tratar você bem de alguma maneira para você não ter um relacionamento com outra pessoa. Ele vai manter, por quê? Porque o narcisista, ele quer um relacionamento com um monte de gente, né? Ele se supre de várias pessoas. Ele não se alimenta de um só. Ele se alimenta de várias pessoas. Então ele vai deixar você ali para que você fique, né, de stand-by ali, você fica ali de reserva. A hora que ele quiser, ele pega você de volta. Então ele deixa a porta aberta, tá? Então ele vai fazer isso mesmo que ele saia. Você não é a única fonte de suprimento dele, não. Então, para ele você é propriedade. Então, se você é propriedade dele, ele pode ir e voltar a hora que ele quiser. Olha, quantas pessoas eu já acompanhei assim, gente. Quantas pessoas que eu já acompanhei de relacionamento narcisista que funcionou dessa forma, né? A pessoa deixa o outro ali e ela, quando ela quer aparecer, quando ela quer voltar, ela vai, faz um agrado, dá um presente, pergunta ou finge que está se preocupando e, e ela vai voltando quantas vezes ela quiser. E aí, como a vítima do narcisista é dependente emocional, como a vítima narcisista já foi trabalhada na cabeça dela de que ela precisa dessa pessoa, de que ela não é ninguém sem essa pessoa, né? Como ela depende, ela carece desse carinho, aí ela cai e volta, tá certo? Então, sair desse processo, você tem que estar forte. Você precisa estar fortalecido para sair desse relacionamento e você precisa se preparar, tá? Você tem que se preparar para isso. Ele vai te oferecer, muitas vezes no início, algo que ele já te ofereceu antes para te conquistar. Se ele te conquistou com palavras, com afeto, com presente, com coisas, o que ele tentou antes, ele vai te dar de novo, porque você começa a sentir falta daquela sensação igual droga. Você começa a sentir falta daquela sensação que você sentia quando ele te tratava bem, quando ele te dava alguma coisa, quando ele te fazia sentir importante. Você sente aquela sensação como se fosse o efeito mesmo de uma droga, tá? Então, você vai voltar, você vai querer aquilo de novo. Só que aquilo, assim como uma droga, aquilo ali tem pouca duração. Ele tem uma sensação de curto prazo. Depois, ele vai fazer pior, certo? Então ele vai te iludir, porque ele conhece a sua carência, ele conhece seu ponto fraco. Ele vai iludir você para te puxar de volta. Então, quando você decidir que você deu um basta num relacionamento com o narcisista, você tem que estar pronto para realmente sair.
Infelizmente, o que acontece é que muitas vezes o relacionamento acaba, mas ele acaba com idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas. E cada vez que você volta, você sofre mais, porque aí ele fica mais forte, né? Então, muitas vezes, a coisa não acaba de uma vez só. Por isso que eu falei no vídeo passado, por isso que eu falei na live semana passada, que a gente tem que se fortalecer, tem que fortalecer a autoestima para você aguentar o desafio, tá? Porque é desafiador. Então, entende que isso é um jogo. Não vai ser fácil você sair, porque isso é um jogo. E esse jogo pode ser feito com o marido. Esse jogo, a pessoa que joga com você, o narcisista, pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seu filho, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, certo? Então você tem que pensar que é como se você tivesse num desafio para abrir mão de uma droga. Você tem que vencer um dia de cada vez. Todos os dias você tem que ter aquela força para você segurar aquilo e manter aquela situação. Senão você morre. Senão você retorna e a sua vida vai por água abaixo. Tá certo? Então, você é objeto de controle dessa pessoa, você é uma peça de um jogo na vida dela. Você não pode esquecer isso. Você tem que lembrar que qualquer coisa que essa pessoa te der, qualquer coisa que ela fizer para você, não é porque te ama, não é porque te valoriza, é porque você é uma peça do jogo dela, tá? Isso é assustador, é verdade, é assustador. Olha, Miriam, se você souber as coisas que eu escuto de paciente, de mães narcisistas, não é só de marido narcisista, não. Porque quando é o marido e a esposa, já é trágico. Agora, quando é mãe, é mais trágico ainda. Eu sei coisas, eu ouço coisas que parecem assim, são barbaridades. A gente não consegue acreditar que é verdade, certo? Mas é real. Então, outra coisa que para você se separar, para você abrir mão do relacionamento com o narcisista, uma outra coisa que você precisa saber, uma outra coisa que você tem que entender, que se ele não tentar dessa forma, voltando, te elogiando, te dando um presente, mostrando preocupado com você, ele vai se mostrar vítima. Ele vai dizer que está sofrendo, que ele não tem lugar para morar, que ele não sabe o que, que ele vai viver, que ele não está comendo direito, que ele está de favor na casa de alguém, que ele não sabe o que, que vai fazer da vida. Aí ele vai apelar para a sua emoção, porque ele conhece a sua emoção. Ele sabe que você é sensível, ele sabe que você vai ficar com pena, ele vai jogar com o seu sentimento, certo? E aí ele vai dizer que a vida dele está um caos e que sem você ele não é ninguém, que ele precisa de você, que a vida com você é que tinha importância. Olha, gente, quando eu falo isso, eu não estou falando só de um homem, não, estou falando de mulher também, porque tem muita mulher narcisista, tá? Então, ele vai jogar com aquele, vai apelar para a sua emoção. Se você quer dar um basta num relacionamento com o narcisista, respira fundo e se prepara, porque as armadilhas são várias. Eles têm vários caminhos para seguir. E você tem que estar preparado para dizer não para todos eles. Por isso, você tem que ter ajuda profissional, ajuda de Deus, você precisa de ajuda de pessoas para não deixar você cair. Minha mãe tem esse comportamento narcisista, meu ex-marido também. Casei com alguém igual. Sou doida. Não, Miriam, você não é doida, certo? Você não é doida. É que, às vezes, as pessoas abusam da sensibilidade, tá? Da sensibilidade. Até amizade também tem narcisista, com certeza, Miranda. Com certeza. Tem muitos amigos narcisistas que sugam o outro pela amizade. O narcisista é uma pessoa, é um ser humano, tá? Que ele vai se suprir da emoção de alguém, de que está perto dele. Seja essa pessoa um filho, um amigo, um marido, a esposa, não é? O empregado, ele vai suprir da pessoa que está perto dele. Então, ele pode ser uma amizade, sim. Eu conheço várias pessoas que foram vítimas de narcisistas que foram amigos, que se mostraram amigos verdadeiros, que se mostraram aquela amizade que ia salvar a outra pessoa, que era a melhor amiga, enfim, e deu uma rasteira, um tombo que, né, fez a outra pessoa sofrer muito. Então, tem muitas pessoas narcisistas que fazem isso com amigos.
né? Então a gente tem que ficar ligada. Então tem pessoas que às vezes voltam com o narcisista porque ele chora, aí a pessoa fala assim: "Nossa, mas você não sabe, se você visse o quanto aquela pessoa estava chorando". Ô gente, o narcisista é um artista, tá? Ele vai chorar mesmo. Ele chora porque ele sabe que essa é uma estratégia para te pegar, para te sensibilizar. Vai chorar de parecer que tá, vai engolir fôlego de tanto chorar. Agora, se você confronta essa pessoa e fala assim: "Ih, olha só, chega de vitimismo, que eu não acredito em nada disso". Pronto, ela engole o choro, tá? A lágrima seca na mesma hora. É um teatro purinho. E olha como eu já vi isso, tá? Muitas e muitas e muitas vezes. Eu fui vítima e sofri muito. Patrícia, como identificar um narcisista? Então, tem várias, características, não é? Tem lá no YouTube, tem um vídeo só para isso, porque são muitas as características. Então, dá uma olhadinha lá depois, que você vai ver como identificar. Certo? Porque são muitas. O narcisista é aquela pessoa que quer controlar o outro. O narcisista é a pessoa que, vou falar por alto, mas depois você vai lá. É a pessoa que se acha melhor que todo mundo. É a pessoa que acha que ela sabe mais, que só ela que merece, que a outra pessoa existe para suprir a necessidade e a carência dela. Ela nunca assume erro, ela sempre joga para o outro a responsabilidade do que ela fez, né? Ela pode errar, mas ela faz você se sentir culpada do erro dela. Enfim, tem várias características. Estou te colocando por alto só para te localizar, entendeu? Mas tem um vídeo de quase 1 hora, né? Só falando da característica de narcisista. Então, vai lá que você vai poder identificar. É muito importante, estou falando para a Patrícia, estou falando para todo mundo. É muito importante a gente identificar um narcisista, porque a gente pode cair nessa trama com qualquer pessoa, entendeu? Com qualquer pessoa, não é? Eu acho que tem muita gente que, quando identifica, fala: misericórdia, eu fui casada com um narcisista e nem sabia, né? Então, e são pessoas que choram, né? Agora, se você acreditar no narcisista e voltar no relacionamento, se você acreditar e voltar, pode ter certeza, ele vai desprezar você mais ainda. Sabe por quê? Gente, tem uma coisa, o narcisista é uma pessoa que lá no íntimo, ele é extremamente inseguro, é uma pessoa vazia, que construiu um personagem para poder, ele se apaixonou pelo personagem que ele construiu, porque no íntimo, ele se acha uma droga, tá? Ele é inseguro, ele muitas vezes passou por muitas humilhações, ele se sentia muito pequeno, ele não quer entrar em contato com quem ele é, ele só quer aquela fantasia que ele construiu de superpoderoso, tá? Então, quando ele vê você fraco, quando ele vê você vulnerável, quanto mais ele vê você assim fragilizada, indefesa, sofrendo, mais ele te odeia, mais ele tem ódio de você. Ele quer você desse jeito, tá? Ele quer você fraca, ele quer você com a autoestima lá embaixo, ele quer você para espizinhar, mas era como se ele estivesse projetando em você aquilo que está dentro dele. Ele quer matar, ele quer destruir aquele sentimento que está dentro dele. Então, ele destrói você. Você reflete o que, na verdade, no fundo, ele sente. Então, quanto mais você se mostra fragilizada, mais ele tem raiva de você, certo? Necessidade excessiva de admiração, exatamente. Quer ser bajulado, quer ser admirado, não é? Quer ser reconhecido. Fez sentido aí, Patrícia? Fala para mim. Deu para entender um pouquinho sobre quem é o narcisista? Diz aí para mim. Entendeu? Então, não pense que ele te valorizou, não pense que ele valorizou você, ele simplesmente não quer perder o jogo, tá? Outra coisa que o narcisista faz, quando ele percebe que ele está perdendo, ele pode voltar, além de se fazer vítima, além de querer te agradar, além de se dar como sofrido, ele pode dizer que ele refletiu e ele viu que você tem razão. Ele pode dizer para você
que ele pensou melhor e que ele viu que você está certa, que é isso mesmo, que uma pessoa deixa de ser narcisista, olha, muito difícil, Patrícia, porque essa pessoa gosta de ser assim, tá? Ela gosta desse personagem que ela criou, porque esse personagem dá a ela a sensação de poder. E o que ela tem lá no íntimo dela é uma coisa muito ruim. Então, ela não quer aquilo que está no íntimo dela. Aí ela quer essa sensação de poder. Por isso que é difícil uma pessoa deixar de ser narcisista, não é? Então, a pessoa pode dizer que ela refletiu, ela pode dizer que ela pensou, ela pode dizer que você tem razão, mas é mentira. Ela só vai fazer isso para te enrolar. Ela só vai fazer isso para te manipular, certo? Como se reconhece no erro nunca pode melhorar, ou como não se reconhece no erro nunca pode melhorar. Exatamente. O narcisista, ele pode dizer que ele está reconhecendo o erro, mas ele não reconhece, tá? O reconhecimento dele é simplesmente uma estratégia para pegar você de novo, continuar te sugando, te manipulando. Mas ele não reconhece o erro porque ele não reflete, ele não avalia, ele não quer entrar em contato com a fragilidade que ele tem. Entendeu? Então, ele não vai reconhecer. E se ele não reconhecer, ele não vai melhorar, né? Então, outra coisa que ele vai dizer, ele vai fazer promessas. Então, quando você abre mão de um relacionamento, quando você corta esse relacionamento, é um psicopata? Não. Todo psicopata é narcisista, tá? Mas nem todo narcisista chega a ser um psicopata. Entendeu? Nem todo narcisista chega a ser um psicopata. Mas o narcisista é uma pessoa que não tem empatia, né? Ele não coloca nunca você em primeiro lugar, jamais. Ele não se importa com o seu sentimento. Então, ele pode também, uma outra estratégia dele é fazer promessa. Olha, eu prometo que eu vou mudar, eu prometo que você é a melhor pessoa do mundo, eu prometo que eu vou compensar você de tudo, eu prometo que você merece o melhor. É mentira. Ele está fazendo isso, mas ele não vai, não é? Ele não vai cumprir. Outra coisa que ele vai fazer, ou quando você abre mão de um relacionamento com o narcisista, outra tática que ele vai usar a sua culpa, o seu sentimento de culpa. Ele vai dizer que você foi responsável pelo fim de tudo. Ele vai dizer: nossa, a gente construiu uma vida. Nossa, a gente tem não sei quantos filhos. Nossa, a gente passou por tanta coisa e você jogou tudo fora. Você jogou tudo fora. Ele vai dizer que você jogou tudo fora. Uma coisa que você precisa lembrar, precisa botar a mão na consciência e saber: você dedicou sua vida, você dedicou sua saúde, você suportou anos e anos uma pressão psicológica absurda. Você deu o seu melhor. Quando você dá um basta, você está salvando a sua vida. Você não está estragando tudo. Quem estragou tudo foi ele. Então, ou foi ela. Então, você tem que ter consciência disso, certo? Qual o tratamento para um ser desse? Então, se ele quisesse se tratar, ele podia fazer uma terapia para aprender a respeitar o outro, aprender a se comportar de uma maneira, entendeu? Que ele pudesse conviver melhor com as pessoas. O problema é ele querer, dificilmente um narcisista quer um tratamento, né? Então, uma outra estratégia é ele dizer que foi você que estragou tudo. Por misericórdia, em nome de Jesus, não caia nisso, tá? Porque você fez o melhor que você fez. Quem estragou tudo foi ele, com a manipulação, com controle, com sugar de você, com jogar sua autoestima lá embaixo, certo? Então, lembra que você suportou, lembra que você investiu, lembra que você deu a sua vida por esse relacionamento e não caia nessa questão da culpa. Toda pessoa que é vítima de um narcisista cai nesse jogo de culpa, porque já vem se sentindo culpado por muitas outras coisas, tá? Outra coisa é que você pode muitas vezes minimizar o erro dele e supervalorizar qualquer coisa boa que ele tenha feito. Aí você pode dizer assim, quando ele começa a jogar com você e dizer para você quando ele começa a jogar, a senhora falou tudo, não cair nessas acusações, exatamente.
Então, quando ele começa a jogar em cima de você a responsabilidade disso, muitas vezes a pessoa começa a pensar o seguinte: nossa, mas ele tinha tantas coisas boas. Aí você pega uma coisinha de nada que ele fez só para te agradar, para te manter ali, vítima dele. Você pega aquilo e acha que aquilo é o máximo, que ele fez grandes coisas, certo? Mas aí você minimiza os 98% de maldade que ele fez com você. Aí você pega aquele monte de maldade e esquece e pega uma coisinha boa e supervaloriza. Por que que a gente faz isso? Por carência, porque tem a autoestima baixa, porque a gente não se valoriza, certo? Então, não minimize a maldade do outro, tá? Não hipervalorize qualquer migalha que a pessoa está jogando para você, porque é isso que acontece. Faz sentido para você? Aperta esse coraçãozinho aí para eu saber. Coloca aí para mim. Ei, Fabiana, tá boa, linda? Coloca aí se faz sentido aí para você. Aperta esse coraçãozinho, deixa aí o seu comentário, porque quando você deixa o seu comentário, gente, você ajuda essa mensagem a chegar até outras pessoas, entendeu? Porque se não tem comentário, o YouTube ou o Instagram pensa que não é relevante. Então, qualquer comentário que você deixa, você ajuda a crescer. Tá certo? Então, gente, é, tem gente que minimiza e fala assim, tem pessoas que falam assim, mas a Bíblia não manda, Deus não manda a gente perdoar? Sim, manda a gente perdoar, tá? Mas não manda você conviver com alguém que está te matando, tá certo? A Bíblia manda você perdoar. Perdoar é uma coisa. Agora, você virar tapete para alguém esfregar o pé em cima, aí Jesus não mandou fazer isso, não. Tá certo? Então, vamos separar as coisas, tá? Vamos entender o que é o quê, tá? Agora, muitas vezes, gente, é muito difícil quando a mãe é narcisista. Quando a mãe é narcisista, o problema é muito sério, porque há uma carência muito grande daquele amor, tá? O narcisista nasce assim. Olha, existem muitos estudos sobre narcisista e tem muita controvérsia em relação a isso, tá? Porém, existem estudiosos que dizem que você já tem uma predisposição a lidar com as experiências da vida de uma determinada forma. Mas, geralmente, um narcisista ele se forma no decorrer, porque é o caráter, é um desvio de caráter. Né? Então, é um desvio de personalidade. Então, você vai, durante a vida, você vai construindo esse tipo de personalidade. E você constrói isso mediante as situações que você já viveu. Por exemplo, pessoas que narcisistas geralmente são pessoas ou foram muito massacradas, ou foram muito humilhadas, ou sofreram demais na infância e tiveram a autoestima muito esmagada por outras e elas acabaram desenvolvendo essa maneira de lidar com toda essa dor e esse sofrimento. Quer dizer que todo mundo que vai ser humilhado, massacrado, fica narcisista? Não. Tem tanta gente que foi massacrado, foi humilhado, que sofreu demais na infância e hoje são pessoas tão boas que elas ajudam outras. Né? Por isso que tem um fator aí, que é um fator que é uma característica que nasce com a pessoa, que faz com que a pessoa leia a realidade, interprete a realidade, faça uma escolha a partir, né, de alguma coisa que já tem nela, de uma predisposição dela. Outra causa do narcisismo é quando uma criança, por exemplo, ela é criada numa bolha, quando ela é criada com todas as regalias do mundo, quando ela é criada com todo o paparico, sem responsabilidade nenhuma, e todas as vontades dela são feitas, e ela começa a acreditar que o mundo gira em torno dela, né? Que todo mundo está ali para fazer a vontade dela, porque a mãe e o pai passou a fazer a vontade dela a vida inteira. Então, ela cresce achando que todo mundo vai ser obrigado a fazer a mesma coisa. Tá? Então, o extremamente mimado também pode se tornar uma pessoa narcisista, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, gente, com essa questão. Olha, eu tenho um curso que é o Poder da Palavra dos Pais, tá?
Se você tiver interesse, fala para mim que eu te mando o link para você olhar esse curso. O curso do Poder da Palavra, ele ajuda, ele vai mostrar para você o equilíbrio das coisas. Você tem que fortalecer a autoestima do seu filho, mas fortalecer sem você cair no extremo de fazer ele sentir a pessoa mais importante do mundo, certo? Porque quando você faz ele sentir melhor que os outros, você cai no outro extremo do erro. Então, para entender como fortalece a autoestima de uma criança sem cair nesse exagero, nesse mimo, nesse colocar ele no centro das coisas, tá? Isso é muito importante. Se você entende o quanto isso é importante, passa uma mensagem para mim que eu te falo onde está o link aí para você ver esse conteúdo do Poder da Palavra. Então, gente, quando é a sua mãe, que tipo de estratégia? Quando você quer romper, quando você quer dar um basta naquele relacionamento narcisista. Eu falei muito aqui sobre relacionamento de casal, né? E vou continuar falando. Mas quando é a sua mãe, quando é sua mãe, ela não pode deixar de ser mãe. Marido pode ser ex-marido, mulher pode ser ex-mulher, mas mãe não pode ser ex-mãe. Aí o que que faz? Tá? Como é que faz um negócio desse? Passa, Renato, uma mensagem para mim, tá bom? Que eu vou te falar. Então, gente, como é que a gente faz com mãe? Gente, muitas vezes eu conheço muitos relacionamentos com mãe que teve que ter contato zero, porque são pessoas absurdamente má. É difícil porque a gente pensa que mãe é um negócio sobrenatural, que toda mãe ama, que toda mãe é boa. Não, gente. Pessoas narcisistas podem gerar filhos. Então, ela não deixa de ser narcisista porque ela gerou um filho, certo? Agora, tem graus de narcisistas, tá? Tem graus de narcisismo. Gosto de explicar isso, porque nem todo mundo é narcisista do mesmo jeito. Tem pessoas que têm algumas características narcisistas, mas elas não são más, tá certo? Então, são egoístas, elas são centralizadoras, mas tem uma diferença. Agora, que tipo de estratégia uma mãe narcisista pode fazer para ela ter controle de você? Ela pode se vitimizar, ela pode se fazer de doente, ela pode se fazer de pobre coitada, entendeu? Para ter você perto dela, para controlar você. Ela pode fazer de conta que ela está doente e ela querer que você leve ela no médico. Só serve se for você. E ela não está doente coisa nenhuma, certo? Porque eu conheço vários casos assim, que a mãe não está doente coisa nenhuma, mas ela quer controlar aquela pessoa, então ela fala que está passando mal, mas precisa ser fulano que tem que me levar no médico. Jogo puro, puro jogo, certo? E se você não se cuidar, você cai e fica doente com mãe narcisista, tá? Tem mães narcisistas que elas não cuidam da própria saúde, elas não cuidam da própria. Ela não cuida da roupa, ela não cuida do corpo dela, ela se larga para ela poder mostrar para os outros que ela está sendo destratada, para ela mostrar para os outros que ela está sendo maltratada, que os filhos não estão nem aí para ela. Aí os vizinhos começam a ficar com pena, aí os vizinhos começam a ficar com raiva dos filhos. Isso acontece demais, tá? Isso acontece demais. E, e os filhos ficam sem saídas porque aquela mãe ou aquele pai não quer ajuda, porque quer se fazer de vítima, porque quer colocar os filhos numa situação ruim. Tem pessoas que chegam a dizer, a ameaçar suicídio, quando se afasta. Aí a pessoa fala, eu vou me matar se você não vier aqui, entendeu? Olha, se isso acontecer com você, vou te dizer, vou te dar uma dica, tá? Seja qual for o narcisista, se for seu amigo, tá? Se for seu pai, sua mãe, se for seu marido ou seu ex-marido ou sua esposa, ele ligou para você e falou: se você não vier aqui, eu vou me matar. Faz o seguinte: pergunta assim, onde é que você está? Pega, anota o endereço onde está, e se ele falar assim, você vai me ajudar? Você fala, vou sim. Desliga o telefone, liga para o corpo de bombeiro, entendeu? Liga para o corpo de bombeiro e fala assim, ó, tem uma pessoa no endereço tal querendo suicidar. Acabou de fazer essa ameaça aqui. Então, por favor, manda o corpo de bombeiro lá. Se ela tiver em crise, tem paramédico que vai dar lá um remedinho para ela acalmar. Se ela tiver dando ataque, se ela tiver dando uma crise, que ela tiver fora de controle, tem camisa de força, eles vão segurar. E se for uma mentira, ela vai passar vergonha, certo?
Então você não cai nisso, manda o corpo de bombeiro. Beleza, querida? Você não vai poder salvar, tá? Então, a gente tem que aprender a não cair nas armadilhas de um narcisista, porque eles jogam, tá bom? Jogam mesmo. Então, no relacionamento conjugal ou no relacionamento com pais e filhos, tá? Ó, outra estratégia, usa dinheiro, tá? Ser fria para lidar com essas pessoas, exatamente. Outras pessoas usam dinheiro para te manipular, tá? Eliane, experiência própria. Pois é. Então, outras pessoas usam a questão financeira. Ela te ajuda e depois conta para todo mundo que ela está em situação difícil porque ela teve que te ajudar. Já vi isso várias vezes, não é? Dá um dinheiro, compra uma coisa que você precisa, ajuda você a resolver um problema, depois fala com os outros, né? Ah, estou numa situação difícil, mas também tive que ajudar, mas também tive que fazer, entendeu? Então ela vai jogar com você, tá? Então, cuidado. Não seja dependente financeiro de um narcisista, porque senão ele vai aproveitar disso. Ele vai tentar te comprar, vai tentar te dar presente, ele vai tentar te dar alguma coisa. Não caia nessa, porque aquilo ali que ele está te dando, vai custar muito caro para você. O presente pode ter o valor que for, que o preço vai ser muito alto para você depois, né? Então, não entra nisso. Outra coisa, outra estratégia que um narcisista faz quando você se separa, quando você rompe um relacionamento, ele vai tentar te desmoralizar. Narcisista vai tentar desmoralizar. Quantas vezes isso acontece? Você rompeu um relacionamento com ele, ele vai contar um monte de mentira a seu respeito. Ele vai tentar denegrir a sua imagem. Ele vai tentar falar mal de você, falar mentira de você para todo mundo. Você tem que estar pronta, tem que estar firme, seja você um homem, seja você uma mulher, seja você o narcisista pode ser seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. De qualquer maneira, você tem que se preparar para se fortalecer e não cair nessa de desespero porque está falando mal de você. Fica firme. Segura a tua onda, sabe por quê? Porque Deus falou que nada vai ficar oculto, tudo vai ser revelado. Uma hora, a mentira, a verdade vai vir à tona, tá certo? Então, não se deixa cair nisso, não se deixa perturbar por causa disso. Vai passar, uma hora essa situação passa. Então, não recue, tá? Porque você está com medo de falar mal de você. Deixa falar mal de você. Você não é, você sabe que não é, você sabe que é mentira. Fica na sua. Deixa a pessoa falar, porque uma hora ela vai cair na própria armadilha dela, tá? Então, gente, às vezes a gente fala assim, nossa, meu Deus do céu, será que a pessoa tem coragem de fazer isso? Tem coragem, mãe tem coragem de fazer isso. Eu conheço mães que tentaram denegrir a imagem da filha na igreja, mães narcisistas, que tentam denegrar a imagem do filho para as outras pessoas, né? São muitas situações que isso acontece. Fica firme, tá? Fica firme em Deus, peça ajuda, não se isole, entendeu? Essas pessoas, muitas vezes, a gente pensa que não, mas essas pessoas muitas vezes estão dentro da igreja. Essas pessoas muitas vezes têm diz que tem relacionamento com Deus, mas não tem, porque ela usa Deus também, tá certo? Então, o que que elas fazem em relação a Deus? Olha, gente, eu já vi mães que amedrontam a filha usando a palavra de Deus, dizendo que Deus falou com ela que a filha tinha que fazer isso ou aquilo, que se a filha não fizesse, se a filha se afastasse, que uma praga ia acontecer na vida dela, que ela ia, tudo ia dar errado na vida dela. Então, mães que falam isso usam a palavra de Deus. Dizem que foi Deus que falou. Lançam maldição na vida de filho, né? Não é fácil isso não, gente. Elizabeth, você é boca de Deus nas suas lives. Glória a Deus. Misericórdia, né? Misericórdia mesmo.
Então, elas dizem que coloca medo, faz filhos acreditarem que vão ser castigados, que Deus vai punir, que tudo vai dar errado. Aí gera uma insegurança tão grande naquela pessoa que ela morre de medo de dar um passo. Tudo para prender, tudo para manipular, tudo para sufocar. Usar, ter coragem de usar a palavra de Deus, dizer que Deus falou alguma coisa com ela, isso é muita, só para poder controlar a vida do outro, isso é muita falta de temor. E uma pessoa que não tem temor nenhum de Deus, ela vai ter temor de te massacrar, de te humilhar, de te diminuir, não é? Ela não vai, né? Então, outra coisa que a pessoa faz é conseguir colocar em você a dúvida de para você duvidar de que você vai conseguir lidar com a vida sozinha. Ela começa, primeiro, o narcisista, ele faz você se sentir dependente dele. O narcisista faz você achar que você não é ninguém sem ele. Aí, quando você quer sair desse relacionamento, ele já plantou essa ideia na sua cabeça de que você é fraca, tá? De que você é frágil. Você está descrevendo a minha mãe. Pois é. Infelizmente, né, quando é mãe é muito difícil. Aí coloca dúvida na sua cabeça de que você não vai viver sem ela, ou não vai viver sem ele. Aí você fica achando que não vai conseguir mesmo. Não tenho coragem disso não, jamais. Tenho temor, e quando os filhos não têm empatia, são narcisistas, o que fazer e como fazer? Pois é, Miriam, quando são os filhos que são narcisistas, a gente tem que fazer a mesma coisa, a gente tem que estar ligado no mesmo jeito. A gente não pode deixar eles dominarem. A gente tem que deixar eles assumirem a responsabilidade pela vida deles, né? Difícil, né, quando é um filho narcisista também. Então, eh, resumindo, querido, não recue, tá? Não recue. E mais, se você é uma pessoa que está saindo de um relacionamento narcisista, com, um relacionamento conjugal, um relacionamento de namoro, tá certo? Qual é o percentual desse perfil na sociedade? Olha, sei, já ouvi dizer que 5% das pessoas são narcisistas. Eu acho que esses 3% ou 5 está tudo à minha volta, porque o que eu conheço de narcisista, assim, minha volta que eu digo é que eu trato de muitas pessoas que são filhos de narcisistas, ou são, ou a esposa é narcisista, ou o marido é narcisista, ou o filho é narcisista, né? Então, eu tenho visto isso cada dia mais. Eu vejo isso na igreja, muitos narcisistas, vejo em liderança de igreja narcisista. Então, é muito difícil, né? Quando eu era criança, era minha mãe e mais 3 vizinhas. Então, gente, agora uma coisa importante, tá? Para a gente terminar. Quando você sair de um relacionamento com um narcisista, um relacionamento afetivo, conjugal com o narcisista, por favor, não se exponha. Às vezes, tem pessoas que saem tão machucada de um relacionamento que ela quer mostrar que ela está bem, que ela quer mostrar que ela, superou, ela quer vingança. Quando você sai muito machucado de um relacionamento narcisista, tá, você quer, ser vingativo, entendeu? Você quer provar para as pessoas, provar para aquela pessoa que você é melhor, que você não está nem aí para ela, que você já superou. Quando você faz isso e você se expõe em rede social, por exemplo, você está atraindo a ira do narcisista sobre você. Você está convidando ele para brigar, para discutir, para confrontar você. Não tem necessidade disso, não faça isso. Certo? Procure uma terapia, vai tratar de você, vai cuidar dos seus sentimentos, da sua autoestima, tá certo? Agora, não fica tentando se vingar desse relacionamento, por favor, porque quando você faz isso, você provoca o narcisista, e provocar ele não é uma coisa boa para você, viu, gente? Temos que decidir alimentar ou a gente sai fora. Escolhi sair em nome de Jesus.
Vai ficar gravada essa live no YouTube? Vai. Meu pai era narcisista, controlador, ciumento, não pensava nos meus sentimentos. Pois é. Você é um exemplo para mim, aprendo muito com você. Muito obrigada. Glória a Deus, querida. Edivalda Freire, terapeuta, que espero que esteja te ajudando. Então, a sua prioridade, querida, quando você se desvencilha de um relacionamento narcisista, não pode ser a vingança. A sua prioridade tem que ser você se fortalecer, não se vingar. Você cuidar de você, cuidar do seu amor próprio, restabelecer, certo? Você precisa restabelecer, você precisa se fortalecer, você tem que se desligar do outro. Então, o outro, deixa o outro seguir a vida. Quanto menos ele souber de você, melhor para você. Então, fica na sua. Não tenta buscar um outro relacionamento imediatamente para cobrir aquele espaço vazio. Não faça isso. Você cuide de você primeiro, preencha você primeiro. Porque, senão, se você não se curar, você tem tudo para cair num novo relacionamento narcisista também. Certo? Que Deus continue abençoando mais e mais sua vida. Tânia Cavalcante. Obrigado, minha linda. Entendeu? Então fica na sua, não fica se mostrando, não tente se vingar, tá? Não caia nisso. E olha, não cobre de você também, porque muitas vezes as pessoas ficam com tanta raiva pelo tempo perdido. Você se cobra por tudo que você perdeu na vida, você se cobra por coisas, pelo tempo que você perdeu, você acha que você foi idiota, que você foi burra, não faça isso com você não, você já sofreu muito, tá, com isso aí. Não se cobre, né, recupere o tempo perdido. Às vezes você fala assim: "Nossa, mas eu perdi tanta coisa, eu perdi amigos que eu deixei para lá", então recupera os amigos, tá, recupera os amigos. "Ah, mas esses amigos são amigos daquela pessoa", arruma outros amigos. Leva e segue a vida para frente, tá bom? Se fortaleça, recomece. A gente tem que recomeçar o tempo todo, gente. A gente recomeça muitas vezes em trabalho, a gente recomeça em projeto de vida, a gente recomeça com filhos, a gente recomeça em tantas coisas, recomeça tudo de novo, tá? Só que agora você vai recomeçar mais forte. Você vai recomeçar entendendo, tá? Que você tem coisas, tem fragilidade dentro de você e você precisa melhorar. Quando o marido não colocou a esposa fazendo parte da vida dele, a esposa não sabe quase nada, não tem nada no nome dela, nem conta bancária. Isso é um casamento narcisista? Depende, depende. A gente não pode pegar só isso aí como uma um exemplo. Vai lá no YouTube, entra lá no canal Elizabeth Pimentel, tem muitas mensagens sobre narcisismo e você vai descobrir as características de narcisismo para você ver se as outras características combinam com isso aí, tá certo? Então, se combinar, me encontrei com minha paz. Muito esclarecedora essa live, glória a Deus. Então, outra coisa mais importante de todas as coisas, gente, sem Jesus a gente não consegue nada. Então, busca Deus, tá? Busca a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Busca Jesus porque ele preenche o vazio, aí você não vai ficar à mercê de ninguém. Você vai poder se relacionar com as pessoas entendendo o que elas têm de bom, vai entender se você vai poder lidar com os defeitos dela, mas vai entender se ela tem falha de caráter, porque se ela tiver falha de caráter não tem jeito. Uma coisa é um defeito, uma coisa é o temperamento da pessoa, uma coisa é uma mania de alguém, outra coisa é falha de caráter, tá? Então procura Deus, procura Jesus para preencher sua vida, tá bom? Irmã, você é bênção, dou glória a Deus por sua vida, Helena. Ore por mim, Helena, toda vez que você for orar, você lembra de mim aí nas suas orações, tá? Me reencontrei com a minha paz, que bom, Érica. Então, deixa Deus ocupar o lugar de importância na sua vida, tá, gente? Deixa Deus ser Deus na sua vida, não coloque outra pessoa no pedestal. Não coloque ninguém em pedestal. Não coloque nem marido, nem esposa, nem filho, você coloca num pedestal. Deus tem que estar no lugar mais importante da vida da gente. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo.
Então você tem que amar Deus em primeiro lugar, depois amar você, porque ame o outro como a você mesmo. Então você tem que se amar para ter uma referência de amor próprio para poder amar o outro. Tá certo? Fica com Deus. Deus abençoe vocês. Olha, vou pedir a você depois, essa live vai ficar rodando aqui no Instagram. Vai lá, se você quiser ajudar esse canal a crescer, ajudar essa mensagem a chegar até muitas outras vidas, você pode ajudar deixando um comentário. Quanto mais comentário você deixa, mais o Instagram e o YouTube leva para as outras pessoas, entendeu? Tem mais de 30.000 pessoas no YouTube, mas a informação não chega a todas elas, chega a uma minoria. Então, quanto mais mensagem você deixa aqui no Instagram e aqui no YouTube, mais você ajuda esse canal a crescer e a levar a mensagem para outros. Posso contar com você? Então, deixa lá a sua mensagem, tá? E Deus abençoe sua vida, que você seja uma pessoa muito abençoada. Você que está aqui no YouTube, você que está no Instagram, nos dois, repassando para outros amigos. Tânia, parceira aqui também, né, Tânia? Deus abençoe, tá? Sem dúvida, muita gente precisa te ouvir. Obrigado, Patrícia. Saudade do nosso café, viu, Patrícia? Tô de volta agora, a gente pode tomar um cafezinho qualquer hora, tá? Vamos marcar. Viu, gente? É um prazer estar com você. Como sou grata a Deus por sua vida. Ô, Fabiana, uma hora a gente vai se encontrar, viu, Fabiana? Você está comigo aqui há um bocado de tempo. Miriam também, várias pessoas estão aqui comigo há muito tempo. Pastor Andréia Penelo, você, como sempre, com lives esclarecedoras. Obrigado, minha pastora. Deus abençoe. Fica com Deus. Lembro da senhora em orações. Obrigado, Miriam. Oh, preciso muito de irmãzinha, estou precisando muito de intercessoras, viu? Então, você que está ouvindo agora, lembra. Fui domingo no culto em Brusque. Oh, foi importante aquela mensagem, né? Eu vou colocar ela no YouTube para outras pessoas poderem assistir também. Gente, Deus abençoe você, tá bom? Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Beijo, fica na paz. Deixa seu comentário aí, tá? E, ó, vou tirar o óculos para você fazer um print na tela, escrever lá um comentário, tá bom? E postar lá no Stories, que aí eu vou repostar, tá bom? Beijo você que está no YouTube. Deixa seu comentário aí, se inscreve e aciona o sininho. E compartilha com seus amigos. Tem pessoas que falam assim, mas a Bíblia não manda, Deus não manda a gente perdoar? Sim, manda a gente perdoar, tá? Mas não manda você conviver com alguém que está te matando, tá certo? A Bíblia manda você perdoar. Perdoar é uma coisa. Agora, você virar tapete para alguém esfregar o pé em cima, aí Jesus não mandou fazer isso, não. Tá certo? Então, vamos separar as coisas, tá? Vamos entender o que é o quê, tá?